Hoje, reunimos uma lista incrível de 10 filmes de terror que são perfeitos para assistir durante as noites mais longas e as folhas douradas do outono. O Iluminado é conhecido por sua atmosfera aterrorizante que te faz arrepiar do início ao fim. A filmagem no isolado Hotel Overlook, coberto de neve, cria um sentimento de solidão e claustrofobia. A trilha sonora sinistra de Wendy Carlos e Raquel Elkin só aumenta a tensão. É como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra os personagens. O filme é repleto de cenas icônicas que fizeram parte da cultura pop. Quem pode esquecer o elevador jorrando sangue? Ou as gêmeas assustadoras? E, claro, o famoso Aqui Está Johnny, de Jack Nicholson. Essas cenas se tornam emprestadas e são garantia de pesadelos. Agora, por que assistir o Iluminado durante o outono? Bem, o outono é a estação das noites mais longas e o clima começa a ficar mais frio. Isso combina perfeitamente com a sensação de isolamento e desolação do filme. Além disso, o filme lida com temas de isolamento e paranoia, que podem ecoar com o sentimento de ficar mais em casa durante o outono. É como se o filme fosse feito sob medida para a estação. Então, prepare sua xícara de chá, enrole-se em um cobertor e assista O Iluminado durante uma noite outonal. Você certamente terá uma experiência aterrorizante e inesquecível. A Bruxa é conhecida por criar um clima sombrio e opressivo desde o início. A história se passa na Nova Inglaterra do século XVII, em meio a uma paisagem desolada e florestas densas. O diretor Robert Eggers fez um trabalho brilhante ao recriar esse período histórico com detalhes autênticos. O cenário desolado e a fotografia sombria fazem você sentir que está imerso na época, o que contribui para a atmosfera intensa e aterrorizante. Além do ambiente sombrio, A Bruxa se destaca pela tensão psicológica que se estende ao longo do filme. A história gira em torno de uma família puritana que enfrenta acontecimentos sobrenaturais em sua vida cotidiana. À medida que as taxas aumentam e o medo se instala, o filme joga com a mente dos personagens e dos espectadores. Você nunca tem certeza do que é real ou fruto da paranoia. É uma experiência intensa e perturbadora que explora o horror psicológico de maneira magistral. Assim, assistir A Bruxa é como mergulhar em um pesadelo do qual é difícil escapar. O filme é uma obra-prima do terror psicológico que deixa uma impressão rigorosa. Se você gosta de filmes que mexem com sua mente, A Bruxa é uma escolha perfeita para uma noite outonal de suspense e terror. Hereditário é um filme que se destaca pelo seu aspecto perturbador e pelas reviravoltas inesperadas. Ele começa como uma história de luto e família, mas à medida que a trama se desenrola, somos levados a um território cada vez mais perturbador. Sem dar spoilers, as reviravoltas são tão impactantes que deixam a placa atonita e chocada. O filme mergulha em temas obscuros, segredos de família e eventos sobrenaturais que são arrepiantes e imprevisíveis. Uma das maiores proezas de Hereditário é a maneira como ele se mexe com a mente do espectador. À medida que a história se desdobra, somos levados a questionar a realidade dos personagens e o que é fruto da loucura. O diretor Ari Aster brinca com a percepção do espectador, criando uma sensação constante de desconforto e inquietação. Você verá pensando sobre o filme muito tempo depois de tê-lo assistido. É um exemplo brilhante de como o cinema pode explorar o terror psicológico de maneira visceral. Portanto, se você está em busca de um filme que vai desafiar sua mente e deixá-lo perplexo, Hereditário é a escolha certa para uma noite outonal de terror intenso. Prepare-se para uma jornada que vai além dos sustos orgânicos e mergulhadores no fundo da mente humana. Invocação do Mal é muito mais do que apenas um filme. É uma franquia que revolucionou o cinema de terror moderno. Dirigido por James Wan, o primeiro filme da série foi lançado em 2013 e se baseou em casos reais do investigador paranormal Ed e Lorraine Warren. Os filmes de sucesso do filme levaram ao desenvolvimento de um universo expandido de terror, incluindo como Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona. A franquia se tornou um marco no gênero de terror, trazendo novos fãs e revitalizando o interesse pelo sobrenatural. O que torna Invocação do Mal tão impactante são os momentos assustadores que deixam os espectadores à beira de seus assentos. Alguns dos momentos mais icônicos incluem a cena do porão com a caixa de música em Invocação do Mal, 2013, a aparição da freira demoníaca em Invocação do Mal 2, 2016, e a sequência aterrorizante com Annabelle em Annabelle, A Criação do Mal, 2017. A franquia é repleta de sustos, e é conhecida por criar um clima de terror genuíno. Assim, se você é fã de terror e ainda não explorou o universo de Invocação do Mal, esta é a hora.
Com sua rica história e momentos de arrepiar, é uma escolha perfeita para uma noite de outono cheia de sustos e suspense. A Bruxa de Blair é um dos pioneiros do estilo found footage, que simula o formato de um documentário caseiro. O filme é apresentado como registro em vídeo de um grupo de estudantes que se aventuram na floresta em busca de uma lenda local. Essa abordagem dá ao filme uma sensação de realismo impressionante. À medida que o grupo se perde na floresta, as câmeras tremem, as vozes tremem, e tudo parece caótico e autêntico. Isso faz com que os espectadores se sintam como se estivessem realmente lá, vivendo uma experiência aterrorizante junto com os personagens. O grande trunfo de A Bruxa de Blair é o mistério que cerca o filme. Na época do seu lançamento, muitos acreditaram que a história era real devido a uma campanha de marketing viral inovadora. Isso criou uma aura de desvantagens que levou a debates e teorias sobre o paradeiro dos estudantes desaparecidos no filme. O mistério gerou um buzz sem precedentes e fez com que as pessoas quisessem assistir ao filme para desvendar o enigma. Portanto, A Bruxa de Blair é um filme que combina um estilo de found footage imersivo com um mistério envolvente, resultando em uma experiência única no mundo do terror. Se você ainda não assistiu a este clássico do gênero, o outono é o momento perfeito para entrar no mundo enigmático e assustador da Bruxa de Blair. O Sexto Sentido é conhecido por seu elemento sobrenatural. O filme narra a história de um psicólogo infantil, interpretado por Bruce Willis, que começa a tratar um garoto que afirma ver pessoas mortas. À medida que o enredo se desenrola, somos levados a um mundo misterioso e sombrio, onde o sobrenatural se entrelaça com o mundo real. A grande reviravolta no final do filme é uma das mais icônicas da história do cinema, deixando os espectadores surpresos e atordoados. Além da reviravolta, o Sexto Sentido também é lembrado por suas frases icônicas. Uma das mais famosas é "Eu vejo pessoas mortas", dita pelo jovem Cole Sear, interpretado por Haley Joel Osment. Essa frase se tornou um lema do filme e é reconhecida em todo o mundo. Outra frase marcante é "Nós apenas temos que conversar", usada em um momento crucial do filme, que não vou revelar para evitar spoilers. Portanto, se você está em busca de um filme que mistura habilmente o sobrenatural com um enredo cheio de surpresas e diálogos memoráveis, O Sexto Sentido é uma escolha perfeita. É um filme que transcende o gênero de terror e se tornou um clássico do cinema. Prepare-se para mergulhar no mistério e descobrir o inesperado. Psicose é uma obra-prima de suspense e terror que demonstra a genialidade de Alfred Hitchcock. O diretor é conhecido por sua habilidade em criar tensão e surpreender o público. Psicose é um exemplo perfeito de seu domínio do suspense, com sua direção magistral e narrativa inovadora que influenciou gerações de cineastas. Hitchcock soube como manipular as emoções do público como poucos, e Psicose é uma prova do seu legado duradouro no cinema de terror. A cena do chuveiro em Psicose é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Ela é um exemplo de suspense e terror intenso, sem uma necessidade de sangue explícito. A montagem, a trilha sonora de Bernard Herrmann e a atuação de Janet Leigh fazem com que a cena seja arrepiante. É um momento de virada no filme que surpreendeu o público quando foi lançado. Hitchcock criou uma atmosfera tão intensa que a cena do banho ainda é estudada e reverenciada por cineastas e amantes do cinema até hoje. Assim, Psicose é um filme que não apenas influenciou o gênero de terror, mas também se tornou um marco na carreira de Alfred Hitchcock. Se você ainda não assistiu a este clássico, é uma escolha perfeita para uma noite de outono cheia de suspense e mistério. Prepare-se para ser envolvido na genialidade do mestre do suspense. O terror espanhol ganhou reconhecimento internacional por seu estilo único e atmosfera aterrorizante. O Orfanato é um excelente exemplo desse gênero. Diretores espanhóis, como Guillermo del Toro, Jaume Balagueró e Jabayona, desenvolvem para elevar o cinema de terror da Espanha. Eles se destacam ao criar histórias envolventes e atmosferas sombrias que deixam os espectadores à beira do assento. O Orfanato é conhecido por sua atmosfera de mistério e um final surpreendente. O filme segue a história de uma mulher que retorna ao orfanato onde passou sua infância, agora como mãe adotiva. Conforme ela explora os segredos do lugar, uma aura de mistério envolve uma narrativa. O filme se desenrola com uma atmosfera de tensão crescente e momentos verdadeiramente assustadores. Quando o impactante e surpreendente final se desenrola, os espectadores ficam atordoados com a reviravolta. Portanto, O Orfanato é um exemplo brilhante do talento do cinema espanhol no gênero de terror. Se você está em busca de um filme que combina mistério, suspense e um final impactante, este é um filme que não deve ser perdido.
Prepare-se para uma noite de outono cheia de arrepios e surpresas. O Chamado é um exemplo notável da temática de filmes malditos. Essa ideia gira em torno da crença de que assistir a um filme ou vídeo amaldiçoado pode levar à sua própria morte. O filme explora essa localização assustadora, onde aqueles que assistem a uma fita de vídeo sinistra recebem uma chamada telefônica assustadora, anunciando sua morte iminente em 7 dias. Essa temática do filme dentro do filme cria uma sensação de paranoia e medo que ressoa com o público. Samara Morgan, a vilã do filme, se tornou um dos ícones do cinema de terror. Sua aparência sinistra, cabelos molhados cobrindo o rosto e sua habilidade de sair de uma tela de TV para a realidade causaram pesadelos em espectadores de todo o mundo. A história sombria de sua morte e seu desejo de vingança acrescentam profundidade ao seu personagem assustador. Samara é um exemplo perfeito de um vilão ambicioso do terror, que se mantém no imaginário do público mesmo anos após o lançamento do filme. Portanto, O Chamado é um filme que explora de forma brilhante a temática dos filmes malditos e apresenta uma das vilãs mais icônicas do gênero. Se você deseja uma experiência de terror que vai além dos sustos comuns e mergulhando em um mundo de mistério e maldição, este filme é uma escolha perfeita para uma noite de outono cheia de arrepios. Hoje, exploramos uma lista incrível de filmes de terror, cada um com seu próprio toque de suspense e arrepios. Desde o clássico O Iluminado até o misterioso O Orfanato, passando pela reviravolta surpreendente de O Sexto Sentido e o terror sobrenatural de O Chamado. Cada um desses filmes oferece uma experiência única e intensa que vai fazer sua espinha arrepiar. E antes de partir, não se esqueça de curtir este vídeo se você curtir nossa seleção de filmes. E, claro, se ainda não faz parte da família Nerd Vortex, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo emocionante que estamos preparando para você. Compartilhe com seus amigos que amam o terror e o outono. Juntos, vamos tornar o Nerd Vortex o melhor lugar para os amantes da cultura nerd. Até a próxima, pessoal!